Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo aqui no canal da Cigana Nádia com o tema A Espiritualidade Quer Que Você Saiba. Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer a vocês no dia de hoje. Quais recados, quais os avisos, quais os alertas. Vamos lá? Trouxe aqui duas opções. A primeira opção, a pedra hematita, e a segunda opção, a pedra ágata de fogo, tá? São as duas opções de hoje. Se quiser, pause o vídeo, faça sua escolha, escolha com calma. Se achar que há necessidade de ouvir as duas opções também, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos começar então com a pedra hematita. Vamos primeiramente analisar a sua energia. Qual a energia que você está emanando para o universo? Vamos lá. Qual é a sua energia no dia de hoje? A energia do Criador. Você está muito conectado com o universo, com a espiritualidade, né? Parece que você tem uma fonte interligada aí, o seu coraçãozinho à fonte criadora, né? Então, parece que você está muito intuitivo, intuitiva por esses dias, e exclusivamente também, né? Principalmente aí no dia de hoje. Então, aqui eu vejo uma energia muito forte, né? Muito espiritual, sendo emanada de você, tá? Então, aqui eu vejo uma conexão muito grande com o espiritual, com o divino, né? Como se você estivesse realmente intuindo algumas situações, alguns acontecimentos, talvez até sonhando, né? Tendo sonhos premonitórios. Então, aqui é uma energia muito interessante, tá? Não é todo mundo que emana esse tipo de energia. Então, podemos dizer que você está aí evoluindo bastante no contexto espiritual. Vamos lá, continuando a nossa leitura. Vou uma cartinha aqui. Vamos lá. Embaralhar o tarô. Quais os recados da espiritualidade para você no dia de hoje? O que você precisa saber? Quais são os alertas? 7 de paus. As de copas. 3 de copas. O mago. 5 de copas. 5 de espadas. Rainha de paus. Justiça. E o sol. Vocês estão enxergando direitinho? Tá enquadradozinho direitinho? Ótimo. Então, aqui a carta central é a carta 5 de copas, né? A carta 5 de copas, ela sempre fala aqui de chorar pelo leite derramado. Talvez você esteja sentindo uma energia de arrependimento de algo que foi, né, que não deu certo, né? Talvez você esteja lamentando muito as situações, né, que ocorreram nos últimos tempos. Vejo aqui uma energia, né, de pesar, né? Como se você tivesse aí em processo de digestão de algo, né, que não foi exatamente como você gostaria que tivesse sido, né? Então, aqui, a espiritualidade pede para você parar, né, de ruminar fatos passados, de exatamente ficar relembrando, né, se perguntando se tivesse feito de uma forma, se seria diferente, e se, para parar com esse da vida, tá? Esses esses é para você exterminar, não adianta mais. Você tem que viver o hoje, não o passado. Então aqui a espiritualidade pede logo esse alerta para você, né? Puxa a sua orelha, falando para você parar de ruminar passos, né, passados. Aqui fala de uma energia de competição muito grande, né? Que a gente vem no 7 de paus, onde você se sente aí sendo apontado por diversos tipos de pessoas, né? Talvez você esteja em
uma situação onde as pessoas querem guerrear com você ou entram em conflito sem uma justificativa muito plausível. Então aqui, né, eu sinto essa energia de pessoas querendo rivalizar, né? Pode ser até aqui também casos de inveja, né? Pessoas que mudam com você do nada, ou até mesmo pessoas querendo se intrometer aqui na sua vida amorosa, né? Que vem a carta logo em seguida, o As de Copas e o Três de Copas, né? Você pode estar sofrendo aí algum tipo de influência, seja na área amorosa, familiar, tá? Então, ele tem uma energia aqui pesada nesse setor, tá? Então, eu diria aí que você precisa se proteger mais energeticamente em relação a isso. Ou até um contexto passado, né? Onde você fica aí voltando demais nesse assunto, né? Pode ser aí uma situação do seu passado onde envolveu terceiros, né? E que você fica remoendo, né? De fato, houve aqui um tipo de interferência externa, né? Que pode ter desencadeado em um término ou em uma situação onde houve dor, né? Onde houve aí afastamento, porque aqui já vem a carta 5 de espadas que fala de afastamento. Então, houve aí algum tipo de confusão no seu passado envolvendo o setor afetivo ou não, né? Aqui também o afetivo, quando eu falo, não é só o afetivo amoroso, né? Às vezes também é um afetivo aí envolvendo amizade, né? Um contexto social. E aqui a espiritualidade pede para que você tenha, resgate aí o poder, né, as rédeas da sua vida, que você tem todos os instrumentos, né, para mudar essa situação. Basta você querer, você precisa ponderar isso, colocar na balança o que serve e o que não serve mais. Isso daqui, essa situação. O que eu peguei de aprendizado, né, lá do passado? Serviu? Mantém na sua vida. Não serviu? Joga fora. Não adianta mais você carregar bagagens que só pesam na sua vida, né? Que não te acrescentam mais nada. É como se você fosse fazer uma trilha, uma caminhada. O que você vai colocar dentro da sua mochila? Apenas aquilo que foi o essencial para você seguir na sua jornada. A mesma coisa aqui, tá? Não adianta você ficar carregando bagagens desnecessárias, né? De momentos que passaram que não vai te somar em nada, só vai te trazer mais problema. Então aqui a espiritualidade pede para que você pondere, você seja justo ou justa com você mesmo, tá? Para você parar de remoer. Porque assim você vai pegar a autoridade novamente na sua vida, né? Lembra que eu falei que todos vocês têm todos os instrumentos necessários para, de fato, dar continuidade nos seus projetos, nos seus planos e conquistar aquilo que você quer, né? Que é o sucesso. A gente fecha aqui com a carta do Sol, como vocês podem ver. Desde que você seja justo consigo mesmo, né? Você precisa ser justo com você. Você sabe o que é bom para você e o que não é. Você sabe que essa situação não vai te levar a nada, né? A nada, exatamente a nada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ser racional, colocar os pés no chão, né? Para que você chegue aqui na sua vitória, no seu sucesso, na sua iluminação, no seu auge, tá? Na sua vitória, que é o sol, tá? Você vai chegar aqui e vai, mas se você continuar nesse estado aqui, você só vai atrasar os seus planos. Em vez de você acelerar, você vai atrasar, tá? Então, o que você deve fazer? Parar de pensar nesse passado ruim, né? Nessa situação que envolveu aí disputas, influências, corte, separação, afastamento, né? Parar de pensar nisso, para quê? Para que as coisas comecem a se movimentar, você resgatar, né, o seu poder pessoal. Você precisa ser justo com você, né? Pegar o que serviu, o que não servir, o que não servir mais, você joga fora, porque aí você vai chegar nesse ponto tão esperado, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa leitura agora com o baralho cigano. Carta do cavaleiro, a mulher, o cachorro, a
A estrada, o caixão, montanhas, raposa, livro, cegonha. Bem, só veio complementar de verdade, né? Lembra daquela situação do passado que causou muita angústia, muito sofrimento, que vira e mexe você acaba remoendo, né? Essa situação, ela serviu para abrir os seus olhos, mostrar, né, que determinadas pessoas não eram mais para estar no seu caminho, né? Eram pessoas que queriam somente tirar proveito e te minar, né? Minar a sua energia, minar a sua alegria. Então, eram pessoas que realmente queriam que você não se desse bem na vida, queriam dificultar os seus caminhos, né? Dificultar os seus caminhos, literalmente, tá? Eram pessoas que queriam dificultar o seu caminho. Não eram pessoas que queriam o seu bem. Dá para você entender isso? Então, vocês têm que levantar as mãos para o céu e agradecer a sua espiritualidade, tá? Porque quem colocou isso nessa situação no seu caminho foi a espiritualidade e queria te mostrar, tá? Queria arrancar esse véu dos seus olhos para que vocês vissem a realidade, tá? Então agradeça essa espiritualidade amiga, tá? Pode ser um homem, um casal de guias que de fato queriam que você percebesse essa realidade. Essas pessoas atrapalhando o seu caminho, né? Isso estava escondido, mas essa grande novidade apareceu, tá? Então, tudo isso que aconteceu, que trouxe, né, o sofrimento, foi para acelerar a sua vitória. Por quê? Porque senão essas pessoas continuariam na sua vida, essas pessoas continuariam trazendo dificuldades e a vitória ela não aconteceria, porque seriam sempre postergadas, a vitória seria sempre postergada. Então, agradeça o que aconteceu, né? Para cada pessoa é uma situação, pode ter sido uma questão envolvendo o setor amoroso, ou até mesmo de amizade. Então, agradeça o que aconteceu e segue, tá? É isso que a espiritualidade tem a dizer para vocês. Parar de remoer. Qual conselho? Aqui pede para que você não pense mais em nada, tá? Por quê? Porque cada vez que você pensa nessa situação, você acaba trazendo mais energia densa para a situação e para o seu presente. Se você para de pensar em tudo e só vive o presente, pronto, você não vai ter mais interferência de nada na sua vida. Vou tirar mais uma. Por quê? Porque isso só tá te trazendo estresse, né? Quando você começa a pensar muito numa situação ruim que aconteceu, o que pode ocasionar? Mais estresse, né? Mais estresse, mais situações ruins, né? Porque a lei da atração, ela é inevitável. Então, né? Vamos parar com isso, ó. Sua mente, nossa, muito, né? Tem tudo a ver aqui. Então, olha só, você precisa parar de pensar nisso para evitar o estresse e também, né, doenças até mesmo mentais, tá? Isso pode levar aí até mesmo um estado de alerta constante, né? E não é isso que a gente quer. Então, para o seu bem, a espiritualidade está te dando esse conselho, para que você pare de pensar no passado, para que você comece a colocar, né, a sua mente no presente para evitar o estresse desnecessário e te proteger, querido, querida, tá bom? Se proteja, se cuide, né? Vive a sua vida no hoje, viva a sua vida no hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês, tá bom? Cuidem-se. Vamos agora para a nossa segunda opção. Para quem escolheu a pedra ágata de fogo, vamos lá? O que a espiritualidade tem a te dizer no dia de hoje? Vamos lá, ágata de fogo.
Começar nossa leitura com o tarô. Não preciso tirar a energia de vocês, né? Vamos ver aqui. Vamos analisar a energia. Qual a energia que os nossos consulentes estão emanando no dia de hoje? Vamos ver a energia aqui com o tarô do Osho. Qual a energia que vocês estão emanando no dia de hoje? Vamos lá. Energia, entendimento, né? Hoje vocês conseguem ver as situações de outras formas, né? As situações que vocês já passaram, a situação atual. Você sente hoje em dia que você está finalmente saindo de prisões que, na verdade, só existiam na sua mente, né? Tá vendo esse pássaro aqui? Ele saindo de uma gaiola, ele finalmente conseguindo se libertar e encontrando os outros pássaros. Então, é como se como você estivesse começando a se sentir assim, começando a sentir o prazer novamente da liberdade, né? Parece que você passou muito tempo dentro de uma gaiola, né? Sendo podado, podada, e é como se agora você conseguisse ver o mundo de outra forma, tá? Então, eu vejo essa energia, né, de alguém que está querendo sair de uma prisão ou, enfim, conseguiu sair de uma prisão. Então, eu vejo aqui essa energia. Se não conseguiu, está bem próximo, né, a se libertar. Vamos agora analisar, né, os recados da espiritualidade para você. Abrimos aqui com a carta da iniciada, né? A carta aqui do louco no tarô. E isso tem muito a ver, né, com essa energia aqui de sair da prisão, né? A carta do louco, ele sempre fala, essa carta ela sempre fala de novos caminhos, novos inícios, né? De uma estrada, né? Você começar a caminhar em uma estrada desconhecida. Quando você sai, né, de uma gaiola, é exatamente isso. Você não sabe com que você vai se deparar, né? Você vai explorar o mundo, e é exatamente isso que a carta do louco fala, tá? Ela quer passar exatamente isso, né? O início de uma nova caminhada, de uma nova jornada, de uma nova estrada, de um novo projeto. Então, é o começo. Continuando. Carta dos amantes, essa carta ela sempre indica, né? Ela pode indicar dúvidas e é super natural, né? Quando alguém começa a desbravar uma nova jornada, um novo caminho, surgem algumas dúvidas, né? Por quê? Porque você não sabe o que vem pela frente. Será que esse é o caminho certo ou não, né? Então isso é super natural, essas dúvidas aparecerem em sua mente, tá? Que fala do trabalho árduo, né? De você acreditar naquilo que você faz, você de fato se empenhar, né? Com 100% da sua energia. Então aqui pede para que, seja lá em qual área, tá? Da sua vida, que você esteja com dúvida, pede para que você tenha empenho, tenha dedicação, que você realmente esteja presente 100%, né? Da sua energia e que você acredite, né? Porque não adianta trabalhar em algo sem acreditar que aquilo vai dar certo. Então, você precisa, além do trabalho árduo, você acreditar também, tá? Tá vendo aqui, nessa carta, que o trabalho dele, que ele está, né, moldando as estrelinhas aqui, né, essas moedas. Então, aqui, no 8 de ouros, você tem o trabalho, né? O trabalho sendo realizado, a mão na massa, né? Continuando a nossa leitura, aqui a gente tem o 4 de paus, né? Ou seja, aqui você vê que você está
no caminho, né, na busca de uma estrutura, de algo sólido, de algo palpável, né? Você quer bases sólidas, você quer algo que você tenha confiança, que você tenha segurança, né? Essa carta 4 de paus, ela mostra muito isso. Para algumas pessoas, quando saiu a carta dos amantes e o 4 de paus, pode ser a busca pelo setor afetivo, né? Não tem como não falar disso, já que a carta dos amantes, ele também reflete aí, que é a carta dos enamorados, também reflete essa parte amorosa, esse contexto amoroso. Então, aqui, algumas pessoas estão realmente entrando, embarcando em uma nova relação ou estão à procura disso, tá? E é para continuar com essa energia. Aqui o enforcado fala para você, né, não se fechar muito, né, em caixinhas, que você também tente sair de dogmas que você sempre esteve, né? Então aqui pede para que você veja as situações, as pessoas de um novo ângulo, né? O enforcado ele fala de uma pessoa que foi criada de uma determinada forma, né? De estar em uma determinada posição e que às vezes não consegue observar as situações de um outro prisma. Então aqui pede para que você seja maleável em questão a isso, tá? Que você analise as situações de todos os ângulos e não apenas de um, e também se coloque no lugar da outra pessoa, né? Você tenha a maleabilidade de enxergar também os pontos de vista das outras pessoas, ok? Porque a partir daí, quando você começa, né, a ter mais empatia, você vê que a comunicação ela se abre, as coisas começam a acontecer, né? E você realmente, e de uma forma rápida, tá? Aqui a carta 8 de paus sempre fala de acontecimentos rápidos, ligeiros, instantâneos, até então, né? Até, pode ser até instantâneo esse tipo de mensagem, tá? Então, assim, é uma carta muito rápida. Então, assim, quando você muda a sua forma de pensar, de agir, né? Quando você muda o caminho, as coisas começam a acontecer de uma forma muito rápida. Então, aqui a espiritualidade vem lembrar isso. E você, né? Quando você muda uma coisinha só, às vezes, né? Às vezes, quando você muda uma coisinha, uma pecinha só, você consegue o que você quer, né? Às vezes a gente fica batendo o martelo tanto em uma tecla só e esquece que tem outras. No momento que você muda, né, e bate em outra tecla, as coisas acontecem, né? E a espiritualidade pede também para que você não se prenda muito a conceitos antigos, tá? Por quê? Porque a carta 4 de ouros, ela sempre fala assim de pessoas que querem... lembra que eu falei que você precisa sair de certas caixinhas? Então, por quê? Porque às vezes você está ultrapassado com certos pensamentos, tentando guardar a sua opinião, ou tentando defender certas opiniões, certos conceitos que não fazem mais sentido, né? Na verdade, são crenças limitantes que foram colocadas em você dentro da sua criação. Não que você tenha culpa em relação a isso, não, mas é porque você ouviu isso a vida inteira e acabou tomando isso como verdade, tá? E existem diversas formas de crenças limitantes, desde dinheiro, quanto amor, quanto amizade. Então, assim, a culpa não é sua, mas você pode trabalhar isso, né? Como que você vai trabalhar isso? Terapia, ou até mesmo, né, você identificando a sua crença limitante, você pode trabalhar com afirmações, com vídeos no YouTube, né? Existem diversos vídeos no YouTube para você tentar eliminar uma crença limitante. Então, você pode trabalhar isso, né? Desde que você identifique, você consegue eliminar isso com bastante força de vontade, tá bom? Então, aqui você tem alguma questão aqui de crença limitante, de ser um pouco caxias, que você precisa mudar. E na hora que você mudar, as coisas vão acontecer de forma muito rápida, tá? Inclusive. Então, aqui você precisa trabalhar algo em você. Para cada pessoa é uma coisa diferente, né? Um vídeo para muitas pessoas, então é só você mesmo fazendo uma autoanálise para saber, tá ok? Mas é uma crença, é um detalhe. É algo realmente que veio da sua criação aqui e se internalizou,
Mas no momento que você for mudar isso, no momento que você mudar isso, as coisas acontecem. Vamos lá, continuando agora com o baralho cigano. Umas cartas aqui viradas, pronto. Vamos lá. Continuando a nossa leitura. Que temos, realmente, né, a maioria aí, setor amoroso mesmo. Aqui diz que uma pessoa do passado pode entrar em contato com vocês, tá? Mas essa pessoa, ela não mudou não, tá? Aqui mostra muitas ilusões, né? Situações repetidas, mais do mesmo, tá? E aqui pede que você corte essa situação para que você realmente dê movimento, né? Para que as coisas realmente se iluminem no seu caminho e que os problemas fiquem para trás, tá? Tem uma nova pessoa vindo no seu caminho, que vai trazer aí muita prosperidade, muita abundância. Você vai parar de mendigar, né? Afetos aqui fala de situações amorosas ilusórias, né? A lua, ela sempre fala de ilusão, de situações projetadas e que trazem aqui, ó, sofrimento de uma certa forma, situações repetitivas. Então aqui a lua, ela também fala sempre de um brilho que não é dela, né? Porque na verdade o brilho da lua é do sol, não é dela, e não é uma coisa genuína. Mas a estrela é. E a estrela tá vindo, tá? Ela tá vindo trazendo muita sorte e inclusive abundância, tá? Eu vejo aqui até uma pessoa próspera no quesito econômico e que vai te trazer muita felicidade, vai te trazer aí abundância de sentimentos, coisa que essa pessoa do passado não trouxe, tá? Então, essa pessoa do passado, ela pode entrar em contato. Aqui a espiritualidade pede para que um corte seja feito, tá? Que uma mudança, inclusive no seu comportamento, seja feita, para que, né, esse novo se apresente aí com muita sorte, com muita abundância nos seus caminhos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o recado, tá? Vamos agora para o conselho. Conselho. Agora fez todo sentido, né? Sair dessa prisão aqui, ó, para conhecer o novo. Conselhinho da espiritualidade para vocês. O rebelde. Rebelde. Olha, no momento que você fizer, né, essa mudança, lembra? Sair daquela caixinha, de ver as coisas de outra forma, de outra forma, tentar mudar comportamentos, rebeldia, teimosia, né? Às vezes a gente insiste em algo por teimosia, por honra, né? No momento que você parar de fazer isso, você vai ver que a vida, ela vai começar a se encaixar, que as situações vão começar a se encaixar. Lembra? De uma forma até rápida, essa estrela surgindo, né? O novo surgindo. E aí você vai, enfim, poder celebrar da forma que você quer. Aquele grande presente, sucesso, com sorte, um golpe de sorte, fazendo você rir, você celebrar, você finalmente vencendo, tá? Então essas são as dicas, né? Os recados da espiritualidade para você no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.